Vamos, nesse momento, meditar na palavra de Deus e compartilhar com todos vocês, aonde estamos meditando no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. E na primeira parte do versículo, fala de fazer ou viver uma vida reta. E vamos entrar por este top, por este sentido. Uma vida reta, uma vida de um homem, uma vida de uma mulher e uma vida de um povo reta diante de Deus. O que é uma vida reta? Como eu posso saber se a minha vida está reta diante de Deus? Como eu posso ver no meu próximo se ele ou se ela vive uma vida reta diante de Deus? Primeira coisa que precisamos fazer, algumas alusão ou algumas comparação ou comparativa para que a gente entre pelo processo de cientizar e ser cientizado. Se você pegar uma corda e uma pessoa pegar numa ponta e outro pegar noutra e estirar, ela vai ficar reta, sem nenhuma curva, anivelada. Se você pegar um carro e ele estiver desalinhado, ele vai andar puxando de lado, ele vai ficar desalinhado. Então ele vai andar, você vai ver ele puxar de lado. Se você pegar uma estrada reta, você vai ver que ela não tem curva. Ela não tem curva. A palavra reta ou reto é no sentido horizontal e no sentido vertical. Tudo que está reto está sem curva. Sentido direto. O que aprendemos com isso? O que aprendo com isso? O que você pode aprender com isso? É que quando a gente vive uma vida reta, a gente vive também uma vida justa, fazendo justiça diante dos olhos de Deus. A vida de retidão, precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Você pode estar todos os dias na congregação, pode se vestir bem, pode falar bem a respeito de Deus, mas se fazer injustiça, está fora de retidão. Tudo que é reto é padrão justo, ajustado. Davi, ele é chamado segundo o coração de Deus por isso. Observe que Davi falhou até grave, mas Davi não deixou de ser justo diante de Deus. Até porque na falha, onde ele falhou, ele reconheceu. Isto é método de justiça diante de Deus, de quem é justo. Observe no livro de Crônicas, capítulo 21, do versículo 11 adiante, vamos ler. Porque no versículo 1 do capítulo 21, observe que está escrito: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Esse acontecido está escrito desta forma. Eu quero lhe dizer que nem todo pensamento, nem toda vontade, às vezes vem de Deus ou vem da carne. Às vezes é Satanás incitando, como fez aqui com Davi. E tem uma coisa, tem um bocado de cristão despreparado que tem o maior medo quando se fala em Satanás. Às vezes ele fala na tua boca e tu não sabe. Às vezes ele tenta a tua mente e tu não sabe. Como é que tu vai lutar contra o inimigo se tu não conhece ele? Deixa de ser natural, rapaz. Deixa de ser despercebido, desligado. Aplica o teu desejo a Deus. Como é que tu vai lutar contra alguém se tu não conhece ele?
quais são as estratégicas dele. Observe que Joabe, Satanás incitou a mente de Davi a numerar o povo de Israel, e Joabe ainda chegou com um bom conselho. Davi, meu rei, todo Israel Deus te deu na tua mão. Não tem necessidade nenhuma de tu numerar este povo. Em outras palavras, ele poderia dizer assim, Deus usou algum profeta, ou Deus te revelou mandando? Porque tem gente que faz tudo por conta própria. Aí quando vem as consequências, fica querendo botar na conta dos outros. Bota na sua, rapaz. Bota na sua conta. Seja justo, sejamos justos. E não é diante dos olhos do homem, não. É diante dos olhos de Deus que vê todas as coisas. E a balança dele é justa. Então Davi diz assim, eu sou o rei. Conta porque eu estou mandando, Joabe. Eu estou mandando, não sou autoridade? Tá bom, Davi. Não é da minha vontade. Eu vou contar. E assim fez. Versículo 11. Vamos ver o que aconteceu. E Gate veio a Davi e em disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses de consuma diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor o destruirá. Todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta em te leva a quem me enviou. Brinca com Deus. Ele não fez? A consequência veio. Eu quero lhe dizer uma coisa. Só dá para dizer algo quando Deus libera a palavra lá de cima. Tem muitos aí dando profetada por conta própria e não pensam que vai ficar assim não. Agora se Deus mandar, diga. Agora se Deus não mandar, espere. Davi fez uma coisa que Satanás tentou ele a fazer. Olha a consequência que veio. Lê o texto, quantas pessoas morreram em Israel por causa disso. Davi deixou de ser reto aí, e aí a balança desceu para ser pesado. Veja as 3 consequências. 3 anos, 3 meses, 3 dias. Ninguém quer isso. Ninguém quer ouvir de um vaso de Deus. Aí diz assim, só querem vaso que profetiza só benção, só benção. Vai ler Bíblia, rapaz. Vai te encher da verdade de Deus. Natural. Está cheio de pessoas natural que não entendem a voz do Espírito Santo e nem a justiça de Deus. Deus não se deixa se levar, não. Então, Davi disse, Senhor, foi eu que pequei. Este povo não é culpado. Isto é reconhecer. Por isso que Davi é chamado segundo o coração de Deus. Davi não foi atribuir a ninguém, ele foi para a oração, ele foi para a presença de Deus. Diz, eu pequei, Senhor. Eu fiz o que o Senhor não mandou. Tira o anjo, o povo está morrendo sem ter nada a ver. Culpado sou eu. Por acaba fazer isso, isso toca tanto o coração de Deus. Oh, glória, aleluia, quando a gente é justo. Se a gente se aprofundasse cada dia mais um pouco a saber quem é este Deus de justiça. Oh, glória, te aprofunda, homem, em saber quem é esse Deus de justiça. Nação brasileira, ou nações de toda a terra. Então Deus diz, sobe o alto e faz um sacrifício para que eu tire o anjo que está com a espada na mão. E assim Davi fez. E Deus tirou o anjo. E aquela consequência parou. Até a próxima. Se Deus permitir, queremos estar aqui. Em nome de Jesus.